Graça e paz, tudo bem com você? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e agradecemos ao Senhor por esse dia tão belo, tão maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós, né? Cada pessoa é importante para Deus e assim o Senhor vai renovando as suas misericórdias, a sua bondade sobre todos, né? Ele é um Deus tão amoroso que Ele não faz distinção de bons e maus para manifestar, né, essa graça de um novo dia, de um sol que nasce, né, de uma chuva, dependendo do lugar, enfim, tudo isso misericórdia e bondade de Deus. Aleluia. Essa meditação de hoje nós vamos falar sobre algo bem importante. O texto base está lá no Salmo 42, 2, onde o salmista vai dizer assim: a minha alma tem sede. Aí ele para um pouco, reflete e fala assim: a minha alma tem sede, mas é do Deus vivo. O Deus vivo. Ou seja, ele reconhecia que havia outros deuses que não se manifestavam como vivos. E o que a palavra quer dizer como Deus vivo? Um Deus poderoso, um Deus magnífico, um Deus que cura, um Deus que dá a paz que excede todo entendimento, um Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, um Deus que transcende, um Deus que está acima de todos os deuses que possa aparecer por aí. Então o salmista está dizendo: a minha alma tem sede, mas a sede do Deus vivo. Interessante pensar nesse aspecto de água, não é mesmo? Porque nós temos sede, essa sede natural, e sabemos que é fundamental tomar a água. Quando estamos num deserto, né? Nunca fui para um deserto, mas a gente observa isso através de documentários e tudo mais, de depoimento de pessoas que estiveram por lá. E se acaba a água, essas pessoas começam a ter miragem de que existe logo à frente um manancial onde é possível se dessedentar. E na vida não é diferente. Há muitas pessoas que estão sedentas, mas eles estão tendo miragem do que na verdade é o manancial que Deus já propôs para o homem. Você observa que assim como o homem sente a necessidade de tomar água, há dentro de qualquer um uma necessidade que somente Deus supre. Mas as pessoas, por ter essa miragem, eles se lançam a buscar situações, coisas que não vão suprir essa necessidade, não vão dessedentar-lhes. Isso ocorre com frequência e as pessoas se envolvem com tanta situação e por aí vai. Eu poderia fazer aqui, né, uma enumeração de situações que as pessoas se envolvem em busca de suprir uma necessidade, uma sede interna que elas possuem. E elas não vão encontrar. Às vezes funciona como um paliativo. A priori resolve. Você já viu, a pessoa casa, tem problema, ao invés de buscar em Deus, acaba separando, se divorciando, vão para outro casamento e no início é aquela mil maravilha e parece que vai dar tudo bem. Passa algum tempo, a mesma coisa acontece. Sabe por quê? Porque buscam sanar a sua sede em coisas do homem. Tudo aquilo que é do homem é falho. Tudo aquilo que é do homem não prospera. Se houvesse condição do homem resolver as suas próprias questões, jamais Jesus teria vindo a esse mundo. Tem um texto lá em Isaías 41:17 que é muito interessante. Ele diz assim: quando os necessitados buscam água,
e não a encontram. E as suas línguas se secam de sede. Aí Deus diz: eu os ouvirei. Eu os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Olha que palavra maravilhosa. Às vezes você esteja pensando, mas que tipo de sede é essa? Olha, sabe quando você tem dentro de si aqueles anseios, aquelas perplexidades, aquelas perguntas que não são respondidas? Você procura A, procura B, já leu livros, já buscou em tantas fontes, mas são fontes de águas putrefatas, águas podres, águas paradas, águas que não correm como um rio. Isso nos faz lembrar a questão envolvendo uma mulher samaritana, que ela ilustra bem essa condição que nós estamos falando aqui, essa mensagem, essa meditação que nós estamos trazendo aqui. Está lá no capítulo 4 de João, do 7 até o 14. Essa mulher tinha uma vida complicada. E ela se dirigiu àquele poço para tirar água. E ela se dirigiu a um horário que não era um horário para se buscar água. Mas nós sabemos porque nos é revelado. Ela tinha fama, entre aspas, de pegar o marido das outras. Ninguém queria se encontrar com uma mulher assim. Mas como Deus, assim como diz Isaías 41:17, quando os necessitados buscam água e a sua língua se seca de sede, eu os ouvirei. A Bíblia não narra o que aquela mulher tinha lá dentro do seu coração, mas é provável que de alguma forma, em algum momento, ela clamou: Deus, o que está acontecendo na minha vida? Eu não posso continuar assim. Eu preciso tomar um rumo na minha vida. E Deus enviou seu Filho amado, Jesus. E Jesus ia passar por um caminho, e o caminho mais óbvio era se desviar da cidade dos samaritanos. Mas Deus é tremendo. Eu os ouvirei, Deus está dizendo. E certamente Deus ouviu o clamor daquela mulher. E Jesus passou por aquele lugar. Chegou àquele poço e deu ordem aos seus discípulos que fossem até a cidade comprar alguma coisa. Daí a pouco lá vem aquela mulher. Aquela mulher carcomida, aquela mulher devastada pela situação. Aquela mulher cheia de anseios. E ali ela trava uma conversa, que se inicia da parte de Jesus pedindo água. Ela diz: primeiro que o Senhor é judeu, e o judeu e os samaritanos não se dão. E agora o Senhor vem me pedir água. Aí Jesus oferece a água. Essa água que o salmista está dizendo aqui, que ele tem sede. E Jesus disse a ela: a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Sabe? É preciso ter essa sede do Deus vivo. Olhamos para a situação, olhamos para a sociedade. E lá no fundo, todo mundo sabe para onde está indo a sociedade. Todo mundo sabe. Mas parece que há um medo dentro de muitas pessoas de não tomar esse passo decisivo, de tomar dessa água. Se dessedentar dessa água que só Jesus oferece. Ele é a fonte de água viva. Assim como nós, quando estamos sedentos, desejamos ali um copo refrescante de água, uma água que vai nos dessedentar,
tirar, né, aquela secura da nossa boca. Assim Jesus ainda está aí, ainda está oferecendo a todos aqueles que têm sede. Ele diz na sua palavra: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba da água que eu der. Porque da água que eu der, rios, note, está no plural, rios de água viva, correrão do seu interior. Não fique vendo miragem. Não fique perdido, não fique perdida. Busque o Senhor enquanto Ele é possível se achar. Não continue bebendo água suja, alimento que não alimenta. Busque o Senhor. Sabe, você não precisa fazer muita coisa, basta entrar no teu quarto, dobrar os teus joelhos e com sinceridade buscar e falar: Senhor Deus, eu tenho sede, mas sede do Deus vivo. É o Deus que transforma, é o Deus que faz a coisa acontecer. E não fique pensando que essa atitude da tua parte vai te transformar num milionário da noite para o dia. Vai resolver todos os problemas que você se meteu por muitas vezes saber princípios fundamentais e não obedecê-los. Nós estamos falando aqui de questões da alma e do espírito. Agora que você vai sentir a paz que excede todo o entendimento, vai. Porque uma das propostas do Senhor Jesus é: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso em vossas almas. Descanse em vossas almas, isso é o que muitas pessoas procuram. Tem dinheiro, tem recurso, gasta com isso, gasta com aquilo, mas não tem descanso na sua alma. E aqui está uma palavra verdadeira, uma palavra do Senhor, não minha, mas do Senhor, dizendo que todo aquela que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Porque é promessa do Senhor. E aquele que bate, vai se abrir a porta. Porque o Senhor não se deixa enganar. Busque beber dessa fonte. Desperte dentro do seu coração, sabe, aquele impacto, aquela determinação que você tem para determinadas coisas que você vai, busca e não mede esforços. Faça isso pelo Senhor. Faça isso pelo Deus vivo. E você vai ver que tua vida vai mudar não só no aspecto natural, mas no aspecto de eternidade. Nós estamos observando muitas pessoas partindo para a eternidade. E sabemos que onde eles estão indo não é um lugar bom, mas nunca mais, jamais poderão sair de lá. Porque a palavra é bem clara, bem objetiva. A palavra do Senhor diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez e segue-se depois disso o juízo. Ou seja, não deixe para amanhã a oportunidade que você tem de hoje despertar essa sede, a sede do Deus vivo na tua vida. Fique com essa palavra, medite nela e permita a Deus falar ao teu coração. Em o nome do Senhor Jesus. Amém?